lavagem nasal ou não. Joana Brito está com a enfermeira, a Soniele Andrade, e que vai falar um pouquinho sobre os benefícios e ensinar pra gente a forma corretamente de lavar as nossas narinas. Solta aí. Bom dia, Joana. Oi, Marília, bom dia a você, bom dia a todo mundo que está acompanhando o Manhã da Gente, viu, nesta quarta-feira. Pois é, quem é mãe tem aquela dúvida, como fazer, a partir de quantos anos, né? A lavagem nasal é importante, viu, essa técnica aí que é recomendada pelos médicos, né, para fazer a limpeza ali da secreção acumulada nas narinas. Mas para não fazer de qualquer jeito, para dar dicas e mostrar como essa técnica tem que ser feita, a gente vai conversar a partir de agora com a enfermeira Soniele Andrade, tá? Que tá aqui com a gente. O material, vou pedir para o nosso cinegrafista Gilmar mostrar, já tá aqui na mesa, viu? As seringas, o soro, tudo que a gente vai precisar. Primeiramente, Soniele, gostaria que você dissesse qual a importância da lavagem nasal e com qual frequência tem que ser feita. Bom dia. Bom dia, gente. Então, a lavagem nasal é um método seguro e eficaz. Então, assim, barato também. Ela previne que algumas gripes se tornem mais graves. E como as crianças pequenas elas não têm habilidade de expectorar, né, e de fazer essa limpeza, então ela é altamente segura e fundamental para isso. É muito importante. Exatamente isso, viu, Marília? É uma técnica segura e barata, né? Porque a gente precisa de coisas básicas, né, Soniele? Do que a gente precisa para fazer essa lavagem? Certo. Existem as soluções, né, que são apropriadas para isso. Nada de soluções caseiras, como chás, nada disso. A gente precisa de soro fisiológico, que é o mais indicado, e seringas. Algumas seringas com 1 milímetro ideal para cada faixa etária, certo? Porque não pode ter uma pressão muito forte naquela mucosa do bebê. O mais importante é que antes de a gente promover a lavagem nasal, que a mãe faça uma limpeza daquelas crostas que possam estar existentes no nariz do bebê. E se ela tiver com muita secreção, ela faça uma aspiração nasal antes, porque em vez de a lavagem nasal fazer um benefício, vai fazer um malefício, porque o bebê vai engolir aquela secreção que está dentro. Então faz uma limpeza e o material normalmente que a gente pode ter em casa ou comprar com muita facilidade é soro fisiológico, seringas. Em caso de bebê, eu sempre indico a seringa de 1 ml, porque ela exerce uma pressão pouca na narina, já que no bebê a gente só pode usar até 5 ml em cada lavagem nasal. E a frequência vai depender de como está esse resfriado na criança. Olha só que importante, né, Marília, essa informação que a Soniele passa aqui pra gente. Diferentes tamanhos de seringas, né? Inclusive, ela apresentou aqui pra gente esses diferentes tamanhos. Porque, por exemplo, se o bebê for recém-nascido, não pode fazer com aquela seringa grande, né, Soniele? Não, até porque não vai ter uma pressão muito forte. Por exemplo, tem umas aqui que ela tem essa borrachinha, né? Você, logicamente, tira a agulha. A narina do bebê é um orifício muito pequeno, então não tem como você colocar uma dessa. Por quê? Porque ela vai fazer uma pressão. Quanto maior a seringa, ela vai fazer uma pressão muito forte. Você vai injetar o soro, ela vai fazer uma pressão muito forte e vai machucar. Aí vai provocar choro, desconforto e até mesmo entalos ou engasgo na criança. Então, tem que fazer um movimento suave e contínuo para não ter incômodo e para ser um momento que a criança se acostume, não que ela crie trauma em relação a isso. Por falar em trauma, tem criança que chora muito. Só de ver a seringa já entra em desespero, né? Quem é mãe sabe disso. Eu sou mãe, faço a lavagem nasal e para mim é um desafio e eu acho que para muita mãe que está assistindo a gente também. Tem que esperar o melhor momento. Se a criança estiver chorando, pode fazer? Eu não indico, porque assim, pode ser que a criança se entale, né? Então, vai fazer a lavagem nasal com a criança chorando, tá com a secreção já, em vez de sair, vai entrar, ela pode se engasgar e se entalar. Então, assim, o ideal é deixar um momento mais lúdico, mais tranquilo, conversar quando é uma criança maior. Quando é uma criança menor, isso é impossível. Mas quando é uma criança que já entende, tentar conversar, tentar depois da lavagem, ela vê que tem um benefício, né, que vai fluidificar e vai melhorar a respiração. Tentar dar um presente depois, para um momento antes, ela não sofrer assim que vê a seringa. Tem que ser um momento bem tranquilo e com movimentos suaves, né, para a criança não sofrer em relação a isso. Eu acho que no meu caso, Marília, o que faltou foi o presente, porque até hoje Davi tem 8 anos e não faz só, porque tem crianças que faz sozinha, né? A gente vê vários vídeos na internet, as crianças indo lá com toda a habilidade e fazendo a lavagem. No meu caso ainda não funcionou, mas a frequência com que a gente faz, a criança acaba se acostumando, né, Sonia? Acostuma, e hoje em dia existem os equipamentos próprios para isso. Então, assim, tem uns que tem personagem, né? Lúdicos que você pode brincar, tal, vai ensinando, ele vai vendo vídeo na internet, então tudo isso faz com que ele tenha vontade de fazer.
E quando ele vê realmente, entender que está tendo um benefício naquele procedimento, ele vai deixar com mais calma, vai filmando ele fazendo, vai mostrando que aí ele vai gostando e vai fazendo sozinho, vai criando essa habilidade. E agora vamos falar da frequência com que eu tenho que fazer essa lavagem nasal. Porque tem gente que só deixa para fazer quando a situação já está crítica, a criança está com o nariz entupido, está sofrendo. Com qual frequência eu tenho que fazer para que o meu filho tenha ali o nariz bem limpinho? Pronto, você pode fazer uma vez ao dia, de 2 em 2 dias, né? Porque acaba querendo ou não prevenir. Já que naturalmente o recém-nascido ele não tem como essa habilidade de fazer aquela limpeza, de tirar as crostas. Então assim, você pode promover essa lavagem com 1 ml só, uma vez ao dia, de 2 em 2 dias, né? De forma suave e contínua, porque aí ele não vai sofrer, né? E ter na posição correta também para ajudar, para não ter nenhum desconforto. Porque ela vai realmente prevenir qualquer uma gripe e vai prevenir também que a gripe se agrave. A gente está falando muito de criança, mas é importante que adultos também façam. Pode fazer sim, claro, com muita frequência, sendo que raramente você vai ver um adulto fazendo. Mas pode fazer, até porque vai prevenir para você e vai fluidificar. E você mesmo vai perceber que você vai respirar melhor. Então pode ser feito sim. É verdade, viu? É difícil realmente ver um adulto fazendo, né? Mas o nariz faz parte do corpo. E como a gente limpa, né, as outras partes, o nariz também tem que estar limpo. É uma porta de entrada, né, Sonieta? Nada, para micro-organismos, para bactérias, para vírus, né? Já que gripes são virais. Então, assim, fazendo essa limpeza vai ajudar demais a prevenção e você vai dormir melhor, vai respirar melhor. E no caso da criança, ela também vai mamar melhor, né? No caso do RN, que a gente está falando aqui, ele vai ter uma alimentação melhor e vai dormir melhor. Pois é, então tá aqui o equipamento não, material, né? Que a Soniele colocou aqui pra gente, é o soro. E tem essa seringa mais grossinha. Vou pedir pra gente fazer uma demonstração, né, Soniele? Não, claro, com o soro, só para mostrar a posição que a gente tem que colocar a cabeça, né, a seringa. Em caso de uma criança maior, se ela for em pé, você pode deixar ela inclinada na pia, né, em pé, com a cabeça levemente inclinada. Quando a secreção sair, vai sair na pia. No caso de bebês, o ideal é que o bebê esteja sentado. Se for a mãe sozinha, né, que normalmente é o que acontece, você já separa o material que você vai utilizar. Então, já deixa tudo próximo às suas mãos. Uma toalhinha, a seringa do ml que você vai usar. No caso de bebê, uma de 20. No caso de adulto, uma de 10. Você vai usar a solução adequada para isso. Nada de chás caseiros, nada disso. Um soro fisiológico. Aqui é para você derramar o soro, né, para poder aspirar com a quantidade correta. No caso de bebê. E uma vasilha para quando a secreção cair, não fazer aquela melança, né? Uma vasilha para quando a secreção cair, esteja perto. O bebê sentado, né, reto, em pé, ou em pé, no caso se for um bebê maior, você segura levemente o queixinho dele para frente e coloca, né, o jato com a seringa de ml em uma narina e você vai perceber que vai cair. Aí você vai repetindo isso até você ver que não está mais saindo a secreção. E antes de começar a lavagem, é importante que faça sempre aquela limpeza e tirar o excesso de muco que tenha com aspiração. Vamos só repetir a parte da posição da cabeça. Acho que muita gente tem essa dúvida. Frente, sempre. Não é nada de fazer com criança deitada. Levemente para frente, segurando o queixinho e vai fazendo. A criança sempre sentadinha ou em pé. E o soro é aquele que a gente compra na farmácia mesmo? Pode ser a 0,9% uma solução. E hoje em dia já tem equipamentos, né? Já tem a garrafinha que ela vem, inclusive, já acompanha já com a solução de soro. Para você não estar comprando tipo um soro muito grande e for perdendo. Mas já tem uma quantidade X já que já vende já própria para lavagem nasal. E aquela mãe que faz aquela solução caseira, né? O soro caseiro. Esse soro também pode ser utilizado? Jamais, né? Porque você não sabe a medida adequada que você está colocando ali de sal. Então, assim, vai criar uma irritação na mucosa e pode agredir e desidratar ao mesmo tempo aquela mucosa, porque é uma região muito sensível. Então, não. É a solução própria que vende nas farmácias. Certo. Agora, Soniele, tem diferença entre a lavagem nasal e o descongestionamento nasal? Tem. O descongestionante, algumas formas ele vem que pode dar até um problema de arritmia cardíaca. E existem alguns que eles podem até viciar. Então, assim, eles fazem aquela descongestão momentânea e depois volta. A lavagem não. Ela vai retirar tudo que tiver de sujidade na mucosa nasal. Então, existem essas diferenças. Maravilha, né, Marília, a gente falar sobre esse assunto, mas é importante falar também que a lavagem nasal, quando não é feita com a técnica, né,
que a gente está conversando aqui com a enfermeira, alguém que é especialista no assunto, para mostrar exatamente como deve ser feito. Porque aí, se for feito da maneira errada, a criança pode engasgar e pode ser muito perigoso. Exatamente. É por isso que é muito importante você jamais fazer com a criança deitada, né? Por conta realmente de sufocamento, e fazer realmente na posição dela para frente, até porque vai sair mais o que tem ruim dentro do nariz. Então, vai ajudar melhor nessa posição e a posição adequada, sempre. Tá certo. Muito obrigada, viu, Soniele, pelas explicações, pelas orientações. É isso aí. A gente espera ter levado aí entendimento para quem está em casa, para que façam essa lavagem nasal nos pequenos e também nos adultos, né? Da melhor forma possível, da forma mais segura possível. Viu, Marília? Volto com você. Obrigada, Joana. É isso aí, minha gente. Tem que saber fazer direitinho. Eu fazia, o negócio não ia pro outro lado. Eu disse, como é que é isso que não tá passando, né? Como é que o povo faz e o bicho... Mas parece que você inclina um pouquinho a cabeça e faz assim, né? Aí o bicho vai bem direitinho. Dá tudo certo, mas tem hora que vai pro lugar errado. Vai. Mas olha, deixa eu mostrar